67. Um ouro post-apocalíptico capítulo 414. Raiva autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Fora do pronto-socorro. Jiang Shen sentou-se silenciosamente na cadeira com uma expressão sombria no rosto. Ninguém ousava se aproximar dele, exceto os soldados em esqueletos cinéticos. A armadura de aparência fluida cobria o peito, e o capacete elegante protegia a cabeça. Os soldados com rifles em alerta máximo protegiam no meio. Eles examinavam qualquer um que se aproximasse com olhos aguçados. Se alguém ousasse se aproximar, para começo de conversa. Um assassinato em público. Em um acidente como esse em plena luz do dia, Ivan não disse nada e entregou o seu emblema a ele mesmo, mas Jiang Shen jogou de volta para ele. Ivan não teve culpa. A Ilha Lua Nova ficava a centenas de quilômetros da Ilha Couro. Do início ao fim, todo o incidente ocorreu em 10 minutos. Os mercenários entraram na fronteira disfarçados de turistas, e as armas e equipamentos que usaram foram todos contrabandeados para Xin em um barco de pesca marcado com a bandeira de Xin. Embora Jiang Shen estivesse furioso, ele não culpou ninguém. Descarregar sua raiva contra seu povo foi a escolha mais tola e inútil. Os médicos e enfermeiros do hospital passaram por ele amiciosamente, com medo de irritar o semideus que estava claramente furioso. Então, um soldado com um rifle apareceu na esquina e parou na frente de Jiang Shen. Ele se inclinou para a frente e sussurrou. 4 pedestres ficaram feridos. Uma pessoa foi declarada morta no hospital. 8 policiais ficaram feridos. 2 foram declarados mortos no hospital. 4 policiais morreram devido à explosão do C4. O número de baixas não despertou nenhuma emoção no coração de Jiang Shen. Depois que o soldado terminou, ele apenas disse, sem emoção: quem é o perpetrador? Evidências confiáveis indicam que o autor do crime é a companhia militar Arrow. O Ministério das Relações Exteriores de Xin já protestou contra o governo de Madagascar para punir o autor do crime. Mas todos sabiam que esses protestos eram inúteis. Não que Madagascar não quisesse resolver esses problemas, mas porque sua força militar não venceria nem mesmo os soldados treinados para a batalha. Por isso, as nações emergentes mantiveram a postura de vigiar e fechar os olhos para os delitos dos militantes ilegais em nível internacional. Contanto que não causassem problemas internamente, não questionariam sua legalidade. Estou falando do verdadeiro perpetrador. Desculpe, não conseguimos capturar ninguém vivo. Mas o barco fugiu em direção ao território do país F, e nossos barcos foram bloqueados pela guarda costeira de F na fronteira. O soldado abaixou a cabeça. O barco de pesca que soltou o helicóptero fugiu imediatamente para a fronteira de Xin. Embora a Ilha da Lua Nova tenha enviado lanchas rápidas para persegui-los, quando eles escaparam para as fronteiras do país F, Celestial teve que parar de persegui-los. A guarda costeira do país F permitiu livremente a entrada dos militantes. Era quase certo que o país F era o autor dessa missão de sequestro. O único problema era a falta de provas, e era praticamente impossível encontrar provas que contratassem mercenários para realizar os atos sujos. Jiang Shen fechou os olhos. Ele estava refletindo sobre o seu erro. O exército estacionado na Ilha da Lua Nova poderia proteger Xin como uma fortaleza de aço, mas ele ignorou o trabalho de inteligência. O espião da sociedade Elia já o havia lembrado, mas ele não pensou muito nisso. Só então percebeu a gravidade do problema. A segurança nacional de Xin era tão penetrável quanto um pedaço de papel. E a política de imigração continuaria a deteriorar a segurança do país. De alguma forma, ele havia ignorado esse problema antes. Ele deve estabelecer um departamento de inteligência rapidamente antes que a segurança nacional piore. Asa. O canto do olho dele encarou as portas fechadas. Jiang Shen sentiu uma dor lancinante no coração. Tolo, por que você estava tentando se provar com ferimentos? E daí se alguns ratos fugiram? Na esquina, Zhang Yaping caminhou com flores. Ele olhou para o rosto sombrio de Jiang Shen e soltou um suspiro. Tulipas. Ajudem-me a entregá-las aos feridos. Desculpe. Formarei um departamento de segurança nacional o mais rápido possível, disse Jiang Shen, inexpressivo. Zhang Yaping fez uma pausa e suspirou. Isso seria melhor. Zhang Yaping deu um tapinha no ombro de Jiang Shen, sem saber como confortá-lo. Deixou as flores na cadeira antes de se virar. Execute,
disse Jiang Shen apaticamente. Zhang Yaping parou, virou-se e olhou para ele, incrédulo. Morreram no fogo, 41 cativos morreram no total. Você está louco? A placa de circuito está obsoleta, o equipamento de combate a incêndio não teve manutenção e houve distúrbios de segurança em Xin naquele dia. Apenas divulgue o comunicado e envie suas condolências. Isso é impossível. É muita coincidência. Eu sei que você está triste, mas não temos provas de que o país F fez isso. Mesmo que fizessem, não podemos nos vingar executando os prisioneiros de guerra. Somos uma sociedade civil. A imagem internacional que finalmente conseguimos criar. Faça você. Jiang Shen inclinou a cabeça e ordenou a um soldado. Sim. O soldado assentiu e saiu. Zhang Yaping olhou fixamente para o soldado que saía. Ele abriu a boca querendo dizer algo, mas sabia que o soldado não o ouviria. Que lunático, o que aconteceria se matassem alguns prisioneiros de guerra? A sociedade internacional apoiaria o país F. 41 vidas. Prisioneiros sem armas. Que crimes hediondos contra a humanidade. Mesmo que começassem uma guerra, as pessoas pensariam que seria por uma causa. Ou melhor, se Xin realmente executasse os prisioneiros, seria exatamente a resposta que o país F esperava. Espere, disse Jiang Shen. O soldado parou e se virou. Comandante. Depois de deliberar por um momento, Jiang Shen fechou os olhos lentamente. Espere um pouco. Sim, comandante. Zhang Yaping soltou um suspiro de alívio. Sentiu como se estivesse prestes a desmaiar. Graças a Deus, você finalmente recuperou sua racionalidade. Jiang Shen olhou feio para ele e não disse nada. É assim mesmo. De repente, ele sentiu que não só era muito baixo executar prisioneiros de guerra, mas também era uma punição muito fácil para eles. Uma curvatura apareceu em seus lábios, e seus olhos brilharam com frieza e apatia. Zhang Yaping observou o silencioso Jiang Shen enquanto sentia um arrepio na espinha. Ponto. Um vídeo filmado por turistas apareceu no YouTube. O vídeo tremeu violentamente, mas ainda era possível ver um helicóptero arrastando o Homem de Ferro. Pessoas no helicóptero atiraram no Homem de Ferro com metralhadoras, mas não conseguiram causar nenhum dano. O vídeo parou depois que o helicóptero arrastou a armadura para longe da Ilha Couro. Não foi possível capturar a armadura de ferro sendo puxada para fora da água nem para onde o helicóptero se dirigiu. As pessoas especulavam sobre a identidade do Homem de Ferro, a causa e o fim. Ninguém sabia o final, mas a causa podia ser rastreada. As pessoas associaram o incidente aos tiroteios na cidade de Couro naquele dia. Grande parte da mídia acreditava que os dois estavam conectados. Mas, devido ao tiroteio, o governo de Xin controlou rigorosamente as informações. Revelou apenas que se tratava de dois grupos de criminosos tentando assaltar um banco para desviar a opinião pública da verdade. Embora houvesse muitas informações céticas, as pessoas tiveram que aceitar isso como verdade e construir a partir dos fatos usando a imaginação. Como a luta entre a armadura de ferro e o metralhador era muito hollywoodiana, a verdade por trás da história permaneceu completamente oculta e misteriosa. Além disso, a falta de divulgação do evento por parte do governo fez com que a visualização do vídeo no YouTube fosse extremamente alta, e o assunto se tornou um assunto quente na internet. Até mesmo o ator de Homem de Ferro, Robert Downey Jr., escreveu um status de brincadeira no Facebook. Arroto, eu estava bêbado da última vez, quem viu minha armadura? Um ouro post-apocalíptico capítulo 415, Câmara Médica Inteligente. Os pãezinhos na mesa estavam um pouco frios e o fundo do ovo estava um pouco seco. Fazia tempo que ele não se deparava com uma mesa de jantar vazia. A pessoa que sempre lhe trazia um delicioso café da manhã estava no hospital. O médico disse que ela não estava mais em estado crítico, mas que ainda seria um longo processo de recuperação. O ferimento da arma desencadeou uma inflamação aguda, a perda de sangue levou seu corpo ao limite, pois ela tinha febres constantes. 2 dias se passaram e ela ainda não mostrava nenhum sinal de que iria acordar. Sempre que pensava naquele rosto frágil, uma dor aguda penetrava seu peito. Ele deu uma mordida no ovo que estava dentro do pão e franziu a testa. Ele colocou o pão de volta no prato e o levou de volta para a cozinha. Jogou a comida, tão horrível quanto seu humor, no lixo. Depois, tirou a pizza congelada da geladeira e colocou no micro-ondas. Ele trouxe a pizza fumegante de volta para a mesa de jantar e, sem expressão, ligou a TV.
Então, pegou a pizza com um garfo e a enfiou na boca. Ele não estava com vontade de comer, então tentou concentrar sua atenção ansiosa na TV. O noticiário da manhã estava passando. Aconteceu de reproduzir o tiroteio que ocorreu 3 dias atrás e teve um vislumbre da armadura de ferro sendo arrastada. Um especialista militar da União Soviética, que preferiu permanecer anônimo, comentou que o uso da blindagem para um único soldado na guerra real é limitado. O aumento da defesa, devido ao custo da ocultação, talvez pudesse bloquear projéteis normais, mas seria inútil contra atiradores de elite ou canhões antiblindados. A combinação de tanques com infantaria é suficiente para compensar a falta de defesa da força de infantaria. Não há razão para investir altos custos no desenvolvimento da blindagem inútil para um único soldado. Alguns especialistas também questionaram a autenticidade do vídeo, especialmente o fato de que a tripulação a bordo do helicóptero estava relutante em cortar a corda. Quanto à eficácia da combinação de sniper anti-blindagem com Power Armor, Jiang Shen nunca tentou antes, mas não deveria ser possível, já que a Power Armor no Apocalipse poderia suportar alguns tiros do sniper. A TV é uma ótima opção para perder tempo. Enquanto assistia à TV, ele enfiou pizza na boca mecanicamente antes de terminar de se alimentar. Ele colocou o prato na máquina de lavar louça e olhou para as horas. Ele queria tirar um cochilo. Mas então o telefone tocou. Foi Xiaxiu. Eu vi as notícias. Você está bem aí? Xiaxiu estava preocupado. Ela não sabia que o protagonista da notícia era Jiang Shen. Estou bem. Jiang Shen forçou um sorriso e tentou usar o tom de voz menos desconfiado que conseguiu. Sua voz está me deixando preocupada. Você está doente. Xiaxiu ergueu as sobrancelhas. Não. Ah. Você deveria ter chegado em Xiangjiang ontem. Eu tinha um compromisso e não consegui te ligar. Desculpe. Não, está tudo bem. Eu não me importo. O rosto de Xiaxiu ficou vermelho, pois ela só conseguia usar a tosse para esconder o pânico em seu coração. As palavras de Jiang Shen a fizeram lembrar do beijo no aeroporto. Ela não sabia que tipo de coragem tinha para tomar aquela atitude. Quando desceu do avião em Melbourne, seu coração ainda batia furiosamente. A seleção dos usuários de teste interno foi concluída. Eles chegarão no início de julho, então vocês terão que cuidar deles. Xiaxiu mudou de assunto. Deixe comigo. Jiang Shen não percebeu o estado mental de Xiaxiu e assentiu. E a Esa, ela está bem? Ela está dormindo. Jiang Shen inventou uma mentira que não era falsa. Xiaxiu hesitou, sentindo-se um pouco amargurado e com ciúmes, mas não podia fazer nada a respeito. Sabia que, assim que ela fosse embora, os dois definitivamente voltariam a viver uma vida íntima e desavergonhada. Ela simplesmente não queria se torturar pensando no problema. Certo. Você. Não exagere. Jiang Shen levou um momento para processar a situação, sentindo o ciúme que vinha do outro lado do oceano. Ele não conseguiu conter o sorriso. Não exagere em quê? Não exagere nisso. O que é isso? Jiang Shen fingiu não saber. É que... O rosto de Xiaxiu estava completamente vermelho, seus lábios tremiam e apenas uma palavra saiu de sua boca, pervertido. Ela desligou o telefone. Jiang Shen balançou a cabeça com um sorriso. Demorou apenas um pouco para que seu humor melhorasse e ele se animasse novamente. Vou visitar a Iesa daqui a pouco. Já é quase fim do mês, vou primeiro ao armazém e mandarei comida. Jiang Shen parou de repente. O apocalipse. Certo, o apocalipse. Ele quase se esqueceu desse lado. Ele deu um tapa na testa e saiu andando em passos rápidos. Grãos, trigo e farinha foram empilhados em uma pequena montanha, além de carne fresca, carne em conserva e todos os tipos de alimentos enlatados, além de laticínios e sal. Esse lote de alimentos custou mais de $500 mil. Parte dos alimentos foi produzida na fábrica de processamento de alimentos de Shinlong, transferida para a ilha de Panu, enquanto parte veio de fazendas australianas. Com o aumento da quantidade necessária para transportar, Jiang Shen contratou um profissional na Austrália para ajudar Kassan, que mastigava cana-de-açúcar na porta. Isso garantiu que o armazém estivesse completamente cheio no penúltimo dia do mês. Depois de passar 10 minutos transportando o armazém cheio de comida para o apocalipse,
Jiang Shen retornou à mansão no Apocalipse. Ele procurou Lin Lin e explicou a ela sua intenção. Aesa. É aquela garota que eu vi da última vez? Perguntou Lin Lin, pressionando o lábio inferior com um dedo. MHMM. Ela está ferida e ainda inconsciente. Tem algum remédio para todos os fins ou algo assim? Perguntou Jiang Shen. Não existe remédio universal. Lin Lin revirou os olhos para Jiang Shen e disse com atitude. É difícil se eu não sei onde ela está ferida ou se seu cérebro está danificado. Não é o cérebro. Jiang Shen balançou a cabeça. É um ferimento de arma de fogo, mas devido à perda de sangue e à ruptura do ferimento, há uma infecção bacteriana. E hipóxia. Quando Lin Lin ouviu as palavras de Jiang Shen, ela se levantou de um pulo. Qual a gravidade do ferimento? Mas estava tudo bem. Como houve apenas ferimentos externos, sem nenhum dano à região do cérebro, não deve ser muito difícil de curar. Câmara médica inteligente. Lembro que o centro comunitário da base tem uns 7 ou 8 deles. Essa coisa é extremamente eficaz em reparar danos normais ao tecido humano. Com base na gravidade do ferimento, flutue ali por um tempo, e ela deve ficar bem. Quão atrasada está sua condição médica aí? Lin Lin zombou. Por que você não dá uma olhada no livro de história? Enquanto Jiang Shen dizia isso, seu coração tenso se acalmou. Ele nem sabia que a base tinha algo incrível como aquilo, o que foi um erro dele. Ele sempre ouvia falar de pessoas feridas na base, mas não via ninguém se recuperando em uma cama. Não é de se espantar que isso acontecesse com uma tecnologia tão avançada. Atenção! Antes de se deitar na câmara médica inteligente, o líquido nutriente especial deve ser derramado. Ele deve estar no depósito da base. Lembre-se de não esquecer. Obrigado. Não se preocupe, só me traga um pouco de pudim de manga de volta. De repente, Lin Lin cobriu a boca e começou a engasgar. Jiang Shen ficou surpreso com a ação abrupta dela e imediatamente perguntou, você está bem? Nada. Apenas alguns pequenos problemas nos últimos dias. Talvez melhore depois de um tempo. Lin Lin desviou o olhar de Jiang Shen e respondeu de forma ambígua. Qual é exatamente o problema? Explique. Jiang Shen agarrou o ombro de Lin Lin e encarou as pupilas de cores diferentes com seriedade. Lin Lin corou ao ver aquela visão fervorosa. Ela se contorceu e virou o rosto em chamas. Está ficando mais quente, idiota. Mais quente? Jiang Shen perguntou confuso, mas não recebeu a resposta apropriada. Ela escondeu o rosto corado e o empurrou para fora da porta sem explicar nada. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 416. O castigo por ser travesso devido ao caos. O saguão do hospital estava vazio, sem ninguém à vista. Assustados com os 4 soldados, as pessoas que costumavam ir ao hospital se dirigiram às clínicas locais. Os médicos e enfermeiros aproveitaram o tempo livre. Shin tem um sistema de saúde universal. Após 6 horas na sala de emergência, o estado de Aesa se estabilizou. Seria questão de tempo até que ela acordasse. Quando Jiang Shen soube disso, o diretor do hospital se sentiu aliviado. Se algo acontecesse com aquela garota, ele tinha medo que aquele homem destruísse aquele lugar. Leon não prendia os olhos havia 24 horas. Colocou o laudo diagnóstico na lateral da mesa e, cansado, apoiou a cabeça na mesa para tirar um cochilo. Mas antes que ele pudesse adormecer, alguém bateu na porta e o interrompeu. Leon se levantou da mesa, esfregou as pesadas olheiras e disse, cansado. Por favor, entre. Foi a enfermeira-chefe que entrou. O diretor, Sr. Jiang Shen, entregou o pedido de dispensa da senhorita Aesa. Ah! O quê? Alta? Leon, que acabara de processar a informação, quase caiu da cadeira. Imediatamente se pressionou contra a cadeira e se levantou. Sim, ele queria que você imediatamente chamasse uma ambulância e mandasse a senhorita Aesa para a casa dele, disse a enfermeira-chefe, ironicamente. Como isso é possível? Ela acabou de sair do estado crítico e ainda nem tinha acordado. Ela não atende aos padrões de alta. Isso está colocando a vida da paciente em risco. Se ela receber alta agora e seu estado piorar repentinamente a ponto de ficar permanentemente inconsciente, quem assumirá a responsabilidade? Disse Leon, emocionado. Mas diretor, esta é a ordem dele, disse a enfermeira-chefe com um sorriso irônico. Leon se sentiu em conflito antes de finalmente soltar um suspiro. Conceda o pedido de dispensa.
Peça também que ele assine um termo de responsabilidade. Ele já assinou o termo de responsabilidade. A enfermeira-chefe tirou o papel do dossiê. Então ele pode fazer o que quiser. O diretor arrancou o aviso da mão dela e saiu, cansado. Pouco tempo depois, a ambulância chegou à mansão de Jiang Shen. Alguns médicos e enfermeiros ajudaram a descarregar a maca, acompanhados por 2 soldados. Em seguida, eles, ansiosos, encaminharam as pessoas para dentro da mansão. As 2 enfermeiras colocaram a Yesa na cama e injetaram a infusão novamente. Se houver algum sintoma, entre em contato conosco imediatamente. Por causa de seu senso de responsabilidade, antes de partir, a enfermeira-chefe ainda fez anotações para Jiang Shen. MHMM. Jiang Shen assentiu com um sorriso. Ao ver que não era tão difícil se comunicar com a pessoa importante quanto ela esperava, a enfermeira-chefe sentiu-se discretamente aliviada antes de ir embora. A porta da mansão se fechou e a mansão retornou ao seu estado tranquilo. Jiang Shen voltou para o quarto e sentou-se ao lado de Aesa. Ele penteou os cabelos da testa dela e acariciou o rosto abatido. A garganta de Jiang Shen se moveu um pouco antes de apenas uma palavra sair. Enganar. Jiang Shen se levantou e tirou a câmara médica inteligente da dimensão de armazenamento. O design fluido, a cor branca imaculada. Pela aparência, este dispositivo era bastante semelhante à câmara de hibernação. A única diferença era o tamanho ligeiramente maior e a parte superior da câmara não possuía um processador para executar o programa de realidade virtual. Jiang Shen removeu cuidadosamente a agulha do braço de Aesa e depois tirou suas roupas. Ele olhou para os botões das flores, depois seguiu seu abdômen até sua cintura macia e atlética até finalmente chegar à terra sagrada. Jiang Shen engoliu em seco. Mas então ele percebeu que não era hora de se distrair. Concentrou-se novamente. Câmara médica ativada. Paciente, por favor, deite-se lá dentro. A voz suave tocou. Baseado na descrição, Jiang Shen pegou a Aesa cuidadosamente, controlando sua mente excitada, e a colocou dentro. Por favor, injete 300 ml de líquido nutriente. A dimensão de armazenamento se abriu quando Jiang Shen retirou 5 bolas pretas do tamanho de um punho. Eram as formas concentradas do líquido nutriente, com densidade equivalente à do aço. O custo de uma única bola após a guerra chegou a 10 cristais. Portanto, a maioria dos sobreviventes que tinham acesso à câmara médica inteligente optava por colocar apenas um saco dentro. Embora o tempo fosse maior, não havia diferença em termos de efeito. Um custo de 50 cristais por tratamento não era algo que sobreviventes comuns pudessem arcar. Mas Jiang Shen não se importou. Se não fosse pelo fato de que apenas um máximo de 5 poderiam ser dissolvidos, Jiang Shen queria colocar mais para poder acordar mais rápido. Ele injetou 300 ml de água destilada, colocou o concentrado e colocou a tampa. O indicador piscou em verde enquanto o tambor zumbia suavemente. No vidro transparente, o líquido de 300 litros já estava com uma cor verde esmeralda e uma consistência espessa e gelatinosa. Programa de tratamento ativado. O dispositivo de respiração foi automaticamente acoplado a ela e a tampa da câmara médica fechou-se lentamente para cobrir o corpo de Aesa. Da parte transparente da superfície, o líquido começou a submergir a Aesa até envolvê-la completamente. Um laser azul escaneou todo o seu corpo e desenhou sua imagem holográfica no topo da câmara, revelando áreas danificadas. O tempo estimado de tratamento é de 21 horas, aguarde pacientemente. O anúncio suave fez Jiang Shen se recuperar de seu espanto com a tecnologia. Se cada família tivesse um desses, clínicas e hospitais poderiam fechar. Jiang Shen exclamou surpreso ao colocar a mão na superfície da câmara médica. Por favor, acorde. Vírgula. Ponto. 21 horas se passaram. Jiang Shen esperou em silêncio ao lado da câmara médica. Ding. Um ruído e o nível do líquido na câmara de hibernação caiu lentamente. Ao mesmo tempo, a porta se abriu. O rosto lindo e com mais vida reapareceu na frente de Jiang Shen. Lentamente, Aesa abriu os olhos. Os olhos dela se encontraram. Lágrimas brilhantes brotaram em suas pupilas. Foi a primeira vez que Jiang Shen viu uma expressão tão frágil em seu rosto. Muitas críticas e acusações ficaram presas em sua garganta e foram engolidas. Minha bela adormecida, você finalmente acordou. Com um sorriso, Jiang Shen estendeu sua mão trêmula e acariciou seu rosto. Ele quase a perdeu.
Ele carregou Aesa para fora da enfermaria e envolveu com uma toalha. Embora ela dissesse que conseguiria fazer isso sozinha, com o rosto corado, Jiang Xin a carregou nos braços com determinação e a sentou ao lado da cama para enxugar as gotas de água do cabelo. Nunca mais faça coisas perigosas. Jiang Shen sentiu a suavidade que quase havia perdido enquanto dizia com um tom de crítica. Aesa enterrou a cabeça. Não posso te prometer isso. Por quê? Porque proteger você é o significado da minha existência. Estou disposto a hhh. Enquanto Aesa gritava, Jiang Shen a jogou na cama e deu um tapa em sua bunda firme. Pai. Não. Um gemido escapou de sua garganta enquanto seu rosto instantaneamente ficou vermelho e brilhante. Aesa cerrou os dentes. Com a sensação de queimação na bunda, ela disse em tom de desafio. Por quê? Por quê? Você ousa me perguntar por quê? Sabe o quanto eu estava preocupado? Jiang Shen disse ferozmente e levantou a mão simultaneamente. Pai. Não. Outro ruído de choramingo. Aesa torceu seu corpo. Uma névoa de injustiça cobriu seus olhos desafiadores. Eu estava pensando em você. Se você realmente está pensando em mim, então, enquanto cuida de mim, cuide de si mesmo. Você acha mesmo que morrer me faria feliz? Eu prefiro que aqueles desgraçados causem um caos aqui e escapem do que você ficar assim. Foi a primeira vez que Jiang Shen ficou bravo com sua mulher. Pai. Não. A intensa sensação de queimação fez Aesa se debater. Seus olhos estavam cheios de uma névoa cintilante. Com a respiração ofegante, Jiang Shen olhou para a vívida montanha de 5 dedos, pois não conseguia nem suportar a visão. Seu estado emocional se estabilizou gradualmente. Ele parou e usou um tom mais gentil. Você sabe por que está errado? Eu sei. Por que você está errado? Eu não deveria ter tentado ser corajosa. Eu estava machucada, eu deveria ter ido. A voz de Aesa estava misturada a um tom de choramingo enquanto ela gaguejava. A expressão era de uma menina que cometeu um erro ao levar um tapa na mão com a vara de bambu do professor. Foi para onde? O hospital, disse Aesa em voz baixa. MHM, disse Jiang Shen calmamente. Ele estava com medo. Tinha medo de que ela fizesse algo estúpido por ele. Ele não achava que o raciocínio de Aesa fosse nem um pouco perigoso até 3 dias atrás, quando percebeu seu erro. Mesmo que seja o Superman, quanto poder de combate restaria se ele perdesse sangue? Aesa. Aesa respondeu fracamente. Você acha que o propósito da sua existência é me proteger? Jiang Shen usou uma voz calma. Não. Assim que ela respondeu com a cabeça enterrada, ela levantou a cabeça novamente enquanto chorava de dor. Um som de tapa. Mais uma montanha de 5 dedos foi adicionada à sua bunda. Parecia doloroso. Jiang Shen não aguentava mais aquela cena. Mas sabia que precisava fazer aquilo. Se não mudasse a perspectiva dela, um dia ela se mataria. Você disse que estava disposta a ser minha noiva. Aesa sentiu com força. Mas seus olhos estavam cheios de queixas. Então, pense na sua segurança, ok? Só por mim, Jiang Shen olhou nos olhos dela e disse com sinceridade. Ok. Ela choramingou baixinho, com a cabeça enterrada. Escondeu o rosto atrás dos cabelos castanho escuros. Suas pernas, ajoelhadas no chão, tremiam por algum motivo. Com aparência maltratada, Jiang Shen soltou um suspiro e não disse mais nada. Mas então, uma expressão estranha apareceu em seu rosto. A seda prateada, a mancha de água nos lençóis, essa garota, ela. Jiang Shen ficou perplexo. Ele quase esqueceu que Aesa era uma M-World Post-Apocalyptic capítulo 417. Preciso de uma lista por algum motivo. A palestra que deveria terminar foi estendida por mais 2 horas. Se não fosse por uma visita, a reclamação de Aesa duraria mais 2 horas. Natasha estava do lado de fora. Se fosse por ordem de Jiang Shen, Aesa queria trancar a garota do lado de fora. Ah, já se recuperou. O que aconteceu com você? Quando Natasha entrou na mansão e percebeu que Aesa estava mancando, ela ergueu as sobrancelhas em confusão, mas então começou a rir quando percebeu algo. Aesa olhou para ela friamente e ficou ao lado de Jiang Shen novamente. Natasha cheirou o ar e olhou duvidosamente para Jiang Shen no sofá. Você não me recebe? De nada.
Jiang Shen abriu os braços exageradamente e fez um gesto de boas-vindas. Então, apontou para a vodka sobre a mesa e disse, por favor. A vodka que você queria. Natasha sorriu e sentou-se em frente a Jiang Shen enquanto cruzava as pernas calmamente. Você me deve vodka de Moscou, não vodka de couro. Beber líquidos fortes nos trópicos não é uma cena apropriada. Aesa, reduz a temperatura do ar-condicionado para as temperaturas de Moscou. Não precisa, não estou aqui para uma festa. Natasha revirou os olhos para Jiang Shen enquanto descruzava as pernas. O vice-ministro da Defesa Nacional do país F contratou a companhia militar Arrow. Quem toma as decisões é o Palácio Presidencial de F. Eles planejaram sequestrar você e usar sua influência sobre o governo Shin para forçá-los a libertar os 41 prisioneiros. Jiang Shen olhou para Natasha, surpreso. A KGB está do meu lado. A KGB está do lado dos interesses nacionais da Rússia. Natasha sorriu. O que você quer obter de mim? Jiang Shen disse sem emoção. É apenas um gesto amigável. O Kremlin acha que temos oportunidade de trabalhar juntos. Natasha balançou a cabeça. Se houvesse uma condição, eu não teria revelado tudo a você desde o início. Jiang Shen observou Natasha sem mudar de expressão. Ele não sabia qual era o plano dela. Enquanto ele a olhava, ela também observava com um sorriso. O contato visual durou meio minuto antes que ela dissesse abruptamente. Você é um homem que a KGB não entende. Então é uma honra. Você não quer saber por quê? Natasha riu. Se você estiver disposto a me dizer, disse Jiang Shen com indiferença. Você sempre pode trazer à tona algo incrível. Natasha olhou para Aesa. Por exemplo, uma lesão que levaria um mês para se recuperar foi curada em 24 horas. Precisamente, eram 21 horas. Aesa olhou apaticamente para Natasha e não se comoveu com seu sorriso. Quantos ratos você colocou na minha ilha? Jiang Shen suspirou. Só eu. Você acha que eu vou acreditar nisso? Jiang Shen olhou feio para ela. Depende de você. Uma curvatura sorridente surgiu. As pupilas verdes que fitavam seus olhos pareciam penetrar sua alma. Jiang Shen pensou por um momento e então disse. Posso te fazer uma pergunta? Vá em frente. Ao me contar essas informações, sua intenção é nos fazer perturbar o cenário no sudeste da Ásia, acelerando assim a estratégia da UA de retornar à Ásia-Pacífico, equilibrando assim sua desvantagem em Veit na Síria. Jiang Shen não desviou o olhar de Natasha. Surpresa brilhou nas pupilas verdes quando Natasha pareceu bastante interessada em Jiang Shen. Quero que você tire a palavra desvantagem. Pelo menos troque para igual. Portanto, não rejeitar a primeira parte. Jiang Shen riu. Não gosto de ser usado. Você não está sendo usada, só acontece que compartilhamos o mesmo interesse. Natasha balançou os cabelos no ombro e se recostou no sofá com os braços cruzados sobre o peito. Se eu não for te encontrar, você está planejando simplesmente deixar seu vizinho desobediente ir embora. Então qual é o seu propósito hoje? Os lábios de Natasha se curvaram. O Kremlin está disposto a lhe dar algum apoio. Um travesseiro quando você precisa dele. Embora sem a Rússia, ele também tinha confiança de que conseguiria. No entanto, com o apoio deles, isso de fato lhe pouparia alguns custos. Ah? Então está perfeito. Primeiro, deixe-me esclarecer. Não vamos ajudá-lo em coisas chatas e inúteis como assassinar o Ministério da Defesa Nacional ou o presidente. Embora a KGB tenha alguns agentes no país F, isso não significa que estejamos dispostos a correr o risco por você. O máximo que podemos fazer é fornecer-lhe seletivamente algum suporte de inteligência, lembrou Natasha. Chega. Jiang Shen olhou para Natasha com um sorriso. Só preciso que você me forneça uma lista, do tipo com contatos. Lista? Natasha ergueu as sobrancelhas, pois não sabia o que Jiang Shen estava planejando. Mas quando ela ouviu a lista que Jiang Shen estava procurando, seus olhos brilharam imediatamente. Você é uma pessoa tão má. Com um sorriso, Natasha sorriu. Obrigado pelo elogio. Jiang Shen aceitou o elogio sem qualquer vergonha. Ela se levantou e caminhou até Jiang Shen com passos de gato. Então, acariciou o queixo de Jiang Shen, flertando. Espere pelas minhas boas notícias. Ignorando o olhar frio de Aesa, Natasha ficou na frente dela e levantou a cabeça. Você está em pé há muito tempo, por que não se senta um pouco? Ponto.
Uma ponta de vergonha passou por suas pupilas frias, mas Aiesa rapidamente controlou sua emoção. Natasa examinou sua bunda com outras intenções antes de sair em passos rápidos. A porta se fechou. Depois que ela saiu, Jiang Shen perguntou a Aiesa em voz baixa. Você deixou algum gravador de voz? Aiesa balançou a cabeça. Não. Jiang Shen assentiu, confiante na habilidade anti-reconhecimento de Aiesa. Jiang Shen pegou seu telefone e abriu a função de monitoramento. A tela rapidamente mudou para a câmera no jardim. Natasa caminhou inocentemente até o portão da mansão e não tocou nas flores e plantas ao longo do caminho. Mas, ao chegar à porta, parou e jogou um beijo para a câmera. Essa menina. Jiang Shen não conseguiu evitar balançar a cabeça. Aiesa puxou delicadamente a manga de Jiang Shen. Ela é uma mulher perigosa. Eu sei. Foi por isso que não fiz nada a ela naquele dia, disse Jiang Shen quando estava em Donetsk. Mas Jiang Shen também ficou surpreso porque foi a primeira vez que Aiesa sentiu ciúmes. Ela parecia ter lido a mente de Jiang Shen, pois seu rosto ficou vermelho e ela correu para explicar. Não por ciúmes. Só tenho medo de que você seja enganado por ela. Ah, eu sou do tipo que não consegue controlar a parte inferior do corpo. Jiang Shen riu, talvez um pouco. Humor post-apocalíptico capítulo 418. Departamento de Segurança Nacional de Xin. A grande quantidade de turistas e imigrantes que chegava a Xin fez com que muitos rostos desconhecidos lotassem as ruas. Os estrangeiros não só trouxeram suas contas, como também trouxeram consigo o crime, as drogas e até o terrorismo. O clima tropical quente facilitou a complacência da população. Xin tinha uma força policial de 50 policiais antes, mas a estável Xin não enfrentava muitos crimes. Agora, com as portas abertas para estrangeiros, o governo de Xin teve que introduzir 3 mudanças. A força policial aumentou para 200 pessoas, adicionou 5 helicópteros policiais e 20 veículos policiais da Austrália, além de delegar a Celestial Trade a formação de um departamento de segurança nacional. As 2 primeiras mudanças tinham como alvo criminosos comuns, mas a última foi para preencher a lacuna na proteção da segurança nacional de Xin. Xin deve ter seu próprio departamento de inteligência. E Jiang Shen claramente queria participar da formação dele. O recém-formado Departamento de Inteligência foi denominado Escritório de Segurança Nacional de Xin. Permaneceria independente da estrutura de gestão da Celestial e se reportaria diretamente a Jiang Shen. Quanto ao cargo de diretora, após cuidadosa deliberação, Jiang Shen escolheu a Aiesa. Quando se tratava de suas habilidades ou lealdade, Jiang Shen não tinha dúvidas. O diretor de Segurança Nacional? Na mesa de jantar, quando Jiang Shen propôs isso, Aiesa olhou para ele, perplexa. MHM. Xin deve formar seu próprio departamento de segurança nacional, e eu quero que você seja o diretor, disse Jiang Shen com seriedade. Aiesa estava hesitante. Mas eu quero ficar com você. Ser diretor não significa que você precisa ficar longe de mim. Embora Jiang Shen tenha dito isso, Aiesa ainda tinha algumas preocupações. Ela gostava da vida que tinha agora, sem a necessidade de aparecer em público com frequência. Ela só precisava cozinhar para o marido, dirigir para ele quando necessário e, ocasionalmente, visitar os pais dele. Mas eu não consigo gerenciar pessoas, disse Aiesa em voz baixa. Isso é uma preocupação. Era como se um grande atleta não fosse um grande treinador, e o melhor treinador não fosse o melhor atleta. As habilidades de combate individual, reconhecimento e anti-reconhecimento de Aiesa eram todas fortes, mas ela talvez não fosse capaz de gerenciar uma força de agentes igualmente bem. Principalmente porque ela não era boa em se comunicar com as pessoas. Isso se provaria um obstáculo significativo para que ela se tornasse uma líder. Jiang Shen começou a reconsiderar enquanto coçava o queixo. Aiesa pareceu decepcionada porque não podia ajudar Jiang Shen, mas Jiang Shen rapidamente encontrou uma boa solução. Que tal isso? Você poderia me ajudar a treinar um grupo de agentes. Aiesa pensou por um momento antes de concordar. Se for só treinamento, eu consigo fazer isso. Então está bem. Jiang Shen estalou os dedos. Vou publicar as informações sobre a contratação no site da Celestial. Após o prazo, ajude-me a selecionar 100 candidatos com potencial e treiná-los para se tornarem agentes qualificados.
Após o término do treinamento, você poderá escolher um indivíduo talentoso para se tornar o diretor. Você pode fazer isso. A ESA concordou. Não foi tão difícil. Naquela tarde, Jiang Shen procurou o gerente de logística, Bakari, e explicou-lhe as informações sobre a contratação. Mas, em relação à proposta de Jiang Shen de publicar online, Bakari levantou uma preocupação. Pode não ser seguro publicar online. Pode haver outros agentes escondidos entre os agentes que acabamos contratando. A menos que possamos investigar os antecedentes de cada candidato, é difícil evitar que algo assim aconteça. Proponho que façamos o processo de contratação abordando as pessoas pessoalmente. Tomemos como exemplo o Mi-6. O processo de contratação nos principais campi universitários era feito com tapinhos nas costas das pessoas. Normalmente, professores universitários que trabalhavam para o serviço de inteligência selecionavam candidatos e convidavam os alunos para uma palestra. Se os alunos estivessem interessados, podiam se juntar ao Mi-6 ou optar por rejeitá-los. Embora esse método de seleção fosse altamente seguro, a eficiência era baixa. Jiang Shen se recusou a levar de 2 a 3 anos para selecionar 50 agentes. Não se preocupe, eu tenho meu próprio método de investigar os antecedentes deles. Engraçado, que segredo não pode ser revelado pelo soro da verdade. Nem mesmo agentes seniores da KGB conseguiriam resistir a um interrogatório dessa forma. Ao ver a explicação de Jiang Shen, Bakari não tentou convencê-lo mais. Sabia que o seu chefe tinha muitos segredos que desconhecia, métodos que ainda não havia revelado para descobrir o passado das pessoas. Não precisava ficar curioso, só precisava fazer a sua parte do trabalho. E assim, uma publicação de contratação interessante, ou melhor, suspeita, apareceu no Facebook e no Twitter. Menor, você quer fazer algo significativo? Quer escapar de uma vida monótona e rotineira? Maior. Abaixo dessas palavras tentadoras havia uma linha de palavras vermelhas distintas, bem como uma imagem da bela ilha tropical. Menor, salário de $10.000 por mês e uma passagem de avião para o Novo Mundo. Maior. A descrição do cargo era a seguinte: você deve ser perspicaz em suas observações e lembrar de cada detalhe que encontrar. Você dirigirá frequentemente dia e noite e deve ser capaz de manobrar com calma em qualquer tipo de condição de estrada. Você deve ser capaz de usar apenas um mapa turístico para viajar livremente entre 2 pontos em um país estrangeiro. Esse trabalho está sujeito a mudanças inesperadas. Portanto, você precisa ser capaz de fazer a melhor escolha no menor tempo possível. Devido às exigências do trabalho, você pode não conseguir entrar em contato com sua família por um longo período. Antes de aceitar este emprego, por favor, considere cuidadosamente isso. Se você pensou em tudo, junte-se a nós. Talvez você seja o próximo 007. A publicação também explicava o número de pessoas necessárias. O número de posições era de 100 a 150. Os candidatos deveriam ser adultos com plena capacidade civil. Homens não deveriam ter mais de 185 centímetros de altura, enquanto mulheres não deveriam ter mais de 177 centímetros, pois pessoas mais altas seriam mais visíveis na multidão, sendo, portanto, mais difíceis de disfarçar. Sem vícios em álcool ou drogas. Candidatos com conhecimento em TI foram preferidos. Depois que os candidatos terminaram de inserir suas informações, houve um teste adicional. O teste foi composto por 3 jogos: encontrar a diferença, áudio e velocidade de reação. Encontrar a diferença testa habilidades de observação. Os candidatos devem encontrar as discrepâncias entre 2 imagens quase idênticas em 1 minuto. O teste de áudio não se concentrou na capacidade linguística, mas sim na filtragem de informações. Por exemplo, uma das perguntas era: 8 pessoas entraram no ônibus, 5 pessoas desceram no primeiro ponto e 9 pessoas embarcaram 2 pontos depois. Uma vez resolvido o problema, a pergunta perguntava quantas vezes o ônibus parou e quantas pessoas embarcaram na segunda vez. Se os candidatos se concentrassem apenas em quantas pessoas ainda estavam no ônibus, infelizmente, seriam eliminados. O teste de velocidade de reação era bem simples. Era preciso jogar contra um time lutador para determinar a pontuação dos candidatos em velocidade de reação. Após a conclusão dos 3 jogos, as informações do candidato e o resultado do teste seriam enviados à Celestial Trade. Os candidatos precisariam aguardar apenas uma semana para receber uma resposta.
Se fossem contratados, os candidatos receberiam um e-mail correspondente com uma passagem para a Ilha Cor. Depois vieram os benefícios. Agentes em treinamento receberiam um salário de $10.000 por mês. Após 80 dias de treinamento altamente intensivo, o salário aumentaria para $15.000 sem a necessidade de pagar imposto de renda. Mesmo em países desenvolvidos, esse era um salário generoso. Uma experiência emocionante e selvagem e um salário competitivo. Como Jiang Xin esperava, a publicação ficou aberta por apenas 2 dias nas redes sociais antes que a Celestial Trade recebesse mais de 1.000 inscrições. E esse número cresceu exponencialmente nos dias seguintes. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 419. Os novos recrutas do Agente Fantasma. Algo que vale a pena mencionar é que os adolescentes e jovens adultos eram fáceis de enganar. Uma sociedade com grandes benefícios sociais permitia que as pessoas se alimentassem sem precisar trabalhar, mas isso também poderia matar a energia de uma pessoa. Porque tantas pessoas tolas correriam para o Wei para se tornarem escravas sexuais e soldados. As pessoas na maioria dos países em desenvolvimento achavam isso uma tolice incompreensível. Mas, de uma perspectiva diferente, a maioria buscava a emoção para apaziguar o espírito aventureiro oculto em seus genes. É claro que Jiang Xin estava recrutando agentes, não terroristas. Em 7 dias, a Celestial Trade recebeu um total de 437.401 candidatos de todo o mundo. Como esperado por Jiang Xin, a maioria dos candidatos era da Europa Ocidental, alguns da Rússia e até da América do Sul. Devido à influência da tradição, os candidatos da Ásia e do Oriente Médio representaram apenas uma pequena porcentagem. Devido à falta de infraestrutura de internet na África, o número de candidatos de lá foi praticamente zero. Jiang Xin ficou satisfeito com o resultado. Seria contra suas intenções enganar seu próprio povo. Após 7 dias de deliberação, a ESA selecionou 117 candidatos qualificados entre os 400.000 inscritos e os encaminhou para a Celestial Trade. Imediatamente depois, Bakari respondeu aos candidatos e providenciou as passagens aéreas, juntamente com os documentos necessários. Essas pessoas embarcaram em voos diferentes e finalmente chegaram a Melbourne antes de pegar um voo fretado para a Ilha Cor. O terceiro dia. Sob o sol brilhante, cerca de 100 figuras animadas saíram do aeroporto de Coro. Elas carregavam malas coloridas, usavam roupas de praia e chinelos e pareciam um grupo de excursão escolar. Eles tinham cores de pele variadas, mas a maioria era branca. O grande número de estrangeiros chegando simultaneamente ao aeroporto fez com que os moradores locais virassem a cabeça. Mesmo com o aumento do número de turistas, isso não era comum. Na rua, não muito longe dali, Jiang Xin perguntou a Eza enquanto colocava a mão no rosto. Por que você escolheu apenas garotas? A Eza inclinou a cabeça e usou um tom defensivo. Você não me disse para fazer o que eu queria. Embora Jiang Xin não se importasse, na cultura tradicional de Aesa, uma esposa qualificada não podia ter contato excessivo com homens além do marido, muito menos liderar treinamentos onde o contato fosse comum. Portanto, mesmo que 80% dos candidatos fossem homens, ela teimosamente escolheu 100 mulheres entre os 20% restantes. Como Jiang Xin confiava tanto em Aesa, ele nem sequer pediu informações sobre os candidatos selecionados com antecedência. Jiang Xin ficou sem palavras enquanto soltava um suspiro, sua cabeça latejando. Certo. Tudo bem, só treine-os bem. No geral, vou ter que contar com você para isso, já que preciso voltar para o outro lado em breve. Ele estava pronto para fazer um discurso para os novos recrutas, mas ao ver todas aquelas garotas tagarelas, Jiang Xin perdeu o interesse. Deixou a Aesa no comando e foi embora sozinho. Olhando para as costas de Jiang Xin, Aesa sentiu com seriedade. Sua expressão séria significava que os novos recrutas sofreriam. Jiang Xin não percebeu que os agentes fantasmas, que podiam fazer as pessoas tremerem de medo, nasceram surpreendentemente em uma manhã comum. Ponto. Quando as meninas desembarcaram do avião, elas esperaram no local indicado no e-mail. Para muitos deles, era a primeira vez que saíam do país. Tudo ali parecia tão revigorante para eles. Já haviam trocado nomes no avião, mas agora se reuniam em pequenos grupos, tirando fotos e discutindo como passariam suas férias de 80 dias. O Celestial Trade não os fez esperar muito. 3 ônibus apareceram na frente deles logo após sua chegada.
6 soldados femininas em esqueletos cinéticos e uma garota de aparência indiferente se aproximaram deles. Aesa chamou os nomes de sua lista. Ela riscou as 7 pessoas que não haviam chegado, dividiu as restantes em 3 grupos e distribuiu os lugares. Enquanto comemoravam, as meninas carregaram suas bagagens e embarcaram no ônibus como se estivessem em uma excursão. Então, Aesa e as 6 mulheres soldados embarcaram no ônibus e fizeram sinal para o primeiro ônibus começar a andar. Aesa sentou-se na frente do ônibus em silêncio enquanto observava as meninas tagarelas. Embora elas ainda não tivessem entendido a situação, quando chegassem à ilha, elas faria entender que aquilo não era brincadeira. Uma garota asiática sentada ao lado de uma janela observava calmamente a paisagem lá fora. Em contraste com a multidão barulhenta, ela parecia quieta e um pouco excluída do grupo. Os cabelos negros que caíam sobre os ombros pareciam sedosos. Com seus óculos, ela realmente parecia uma aluna dedicada. Meu nome é Penny. Sou da Califórnia. E você? Ao lado dela estava uma garota branca e loira mascando chiclete. Ela olhou com um sorriso. A julgar pela aparência, parecia ter se formado recentemente na universidade. Zuil, Michigan, disse Zuil suavemente. Os olhos de Penny brilharam. Michigan? Minha avó materna também é de lá. Passei 3 anos lá. Você não gosta de conversar? Zuil sorriu pacificamente. Não exatamente. Só não sei o que dizer agora. Você poderia dizer muitas coisas. Por exemplo, por que você escolheu ser agente? Penny tentou puxar assunto. Zuil inclinou a cabeça enquanto pensava. Porque eu quero viver uma vida sem estudar. E você? Eu? Penny riu. Quero viver uma vida que não envolva ter que ir a uma infinidade de festas. Claro, também tenho salário de 15 mil. Zuil sorriu, mas não falou. Comparado à sua personalidade introvertida, Penny era extrovertida. Além disso, quais foram suas notas nos testes? Penny estava orgulhosa de suas notas nos testes, pois todas as 3 disciplinas estavam acima de 80. Para ela, recém-formada na universidade, era uma conquista inimaginável. 91,98,100, Zuil respondeu honestamente. Penny olhou para a garota com aparência de colegial com uma expressão como se tivesse acabado de ver um fantasma. Deus, vocês, asiáticos, sabem todas as respostas desde o momento em que nascem. Zuil apenas sorriu e não respondeu. Ela recebia muitos elogios como esse na escola. A razão pela qual ela escolheu sair de casa e ir para este lugar foi para escapar da vida que tinha planejado. Embora já fosse adulta, ela teve que usar muita coragem para tomar a decisão de abandonar a vida que seus pais planejaram para ela. Mas ela acreditava que essa decisão valeria a pena. O que ela não sabia era que, dentro de 2 horas, começaria a se arrepender de sua decisão. Antes de assinar os contratos, a Celestial Trade lembrou repetidamente aos candidatos que o trabalho não era uma brincadeira. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 420, treinamento espartano. Os 3 ônibus chegaram a um hospital, onde as meninas receberam uma vacina antivírus. Após a aplicação, porém, perderam a consciência. Ouviram vagamente pessoas perguntando se já haviam trabalhado para algum serviço de inteligência, e todas responderam com sinceridade. Quando acordaram, perceberam que estavam em um barco. Ah! Penny gritou enquanto verificava suas roupas. Depois de perceber que não havia sido violada, ela pareceu se acalmar. As outras garotas no barco tiveram a mesma reação. Todas as garotas que acordavam da inconsciência primeiro verificavam suas roupas. O que aconteceu? Zuil franziu a testa. Embora fosse introvertida, nessa situação anormal e pouco clara, ela ainda sentia uma sensação de pânico. Então alguém começou a ter um colapso mental. Eu sabia. Isso é muito estranho. Disseram que estavam contratando homens e mulheres, mas só mulheres foram selecionadas. Eu sabia que havia algo suspeito nisso. Eu quero ir para casa, pai. Uma garota loira estava ajoelhada no chão, chorando, enquanto segurava a própria cabeça em agonia. As pessoas começaram a encará-la. Nem é preciso dizer que o medo era contagioso, especialmente em um espaço fechado. Uma garota começou a chorar, outra batia na janela gritando. Outra tentou ligar o telefone, mas o sinal estava claramente bloqueado. A porta está trancada. Zuil voltou para se sentar ao lado de Penny. Por que você está tão calma? Talvez sejamos vendidas como escravas sexuais para a África.
A voz de Penny carregava um toque de medo trêmulo. Mesmo que fossem vendidos, não seria para a África. Porque não adianta entrar em pânico. Zuiu balançou a cabeça e sentou-se. Ela também estava com medo, mas quando percebeu que ter medo não resolveria nada, ela rapidamente se acalmou. O que as garotas na cabine não sabiam era que suas ações estavam sendo gravadas pela câmera e visualizadas por Aesa na sala de controle. Menor aquela asiática não é má, ela controlou suas emoções rapidamente. Maior. Menor aquela italiana também é muito boa, ela está tentando confortar a amiga. Maior. Menor isso. Maior. Além da câmera, uma empresa pública no pulso esquerdo de Aesa também exibiu os batimentos cardíacos de todos. Quando receberam a injeção do soro da verdade, uma coleira eletrônica foi colocada neles. Até que o médico particular contratado por Jiang Xin estivesse familiarizado com a tecnologia de injeção neural na coluna, a coleira eletrônica seria substituída por chips de escravidão. A ESA registrava a reação de cada pessoa nessa situação de crise, concentrando-se no desenvolvimento de cada um. Todo esse conhecimento de treinamento foi obtido por meio de seus estudos na câmara de treinamento de realidade virtual. Devido ao número limitado de câmaras de treinamento, o principal método de treinamento dos novos recrutas seria o treinamento físico combinado com os efeitos da vacina genética. Os capacetes de realidade virtual seriam o método secundário. Após 5 horas de viagem, o navio atracou em uma ilha. A ilha desabitada tinha 5 km² de extensão e estava localizada no extremo leste das Ilhas Panu. Era coberta por uma vegetação densa e tinha uma colina no meio. Havia um hotel na ilha, que agora foi convertido em um acampamento militar. 6 soldados femininas, totalmente armadas, abriram a porta da cabine. Diretamente em seus olhos amedrontados, apontaram suas armas para as meninas, forçando-as a embarcar nos barcos com destino à ilha. Após 10 viagens, todas as 110 pessoas finalmente chegaram à ilha. Ao chegarem à ilha, Aesa, com o uniforme de capitã, apareceu diante dos recrutas. Ao verem que era uma garota no comando, todos se sentiram aliviados, mas suas emoções também explodiram. Onde está nossa bagagem? Um europeu loiro se aproximou e questionou Aesa na frente dela. A julgar pela blusa que deixava a barriga à mostra e pelos óculos de sol, ela parecia estar ali de férias. Você o receberá de volta após 80 dias de treinamento, disse Aesa, sem expressão. 80 dias? Você ousa confiscar nossa bagagem? Não pode fazer isso. Eu quero ir para casa. Vou me demitir agora. A loira, que era meia cabeça mais alta que Aesa, falou agressivamente. Os termos estavam claramente definidos no seu contrato. No momento em que você se tornou agente, você abriu mão da sua nacionalidade anterior e se juntou ao nosso grupo. Você obedecerá às ordens do grupo, mesmo que isso signifique fazer sacrifícios pessoais. O rosto da Bela ficou branco instantaneamente, seus lábios tremeram de medo. Ninguém leu o contrato palavra por palavra e, mesmo que o fizessem, pensavam que se tratava apenas de cláusulas típicas de um contrato normal. Assim como os novos recrutas, embora seus contratos estipulassem que poderia morrer, eles não seriam necessariamente enviados para a morte. E esse contrato? Isso é ilegal. Você não tem o direito. Isto é Xin, é legal segundo a lei de Xin, disse Aesa apaticamente. Você. Me solta. A Bela correu e quis estrangular o pescoço de Aesa. Mas Aesa apenas a encarou antes de usar uma mão para segurar a mão da beldade, decorada com esmalte, e então afastou as pernas debaixo dela. Foi um movimento fluido. Antes que a Bela pudesse reagir, sentiu o mundo girar ao seu redor e foi jogada no chão. Ao mesmo tempo, uma pistola foi apontada para sua nuca. Testemunhando essa cena, um grito ensurdecedor irrompeu da multidão enquanto se afastavam apavorados. Mas atrás deles estava o mar. Não tinham para onde ir. O barco que os trouxera já havia partido, e a ilha inteira estava isolada do resto do mundo. Os dentes da Bela tremeram, sem perceber que a areia havia escorregado para dentro de sua boca. Não, não me mate, me desculpe. O capitão tem o direito de executar qualquer desertor. Isto é um aviso. Aesa apertou o gatilho. Bang! A Bela, encolhida no chão, estremeceu ao ver o buraco de bala a 5 centímetros de seu rosto. Ainda saía fumaça pungente do buraco da bala. Ah!
Um grito ainda mais alto veio das garotas na praia, mas Aiesa assistiu a tudo sem expressão. A missão que Jiangxi lhe deu era treinar um grupo de agentes capazes de completar qualquer missão. Ela faria qualquer coisa para conseguir isso. Amarre a árvore. Solte-a depois de 24 horas. Aiesa usou um tom de voz que todos pudessem ouvir enquanto ordenava a soldado ao seu lado. Sim, senhora. A soldado caminhou na frente de todos e arrastou a Bela, que lutava para escapar, até o coqueiro na praia. Aiesa fechou os olhos. Ela não era uma pessoa cruel, mas quando a ocasião exigia, ela também não demonstrava nenhuma piedade excessiva. Mesmo que Jiangxi ordenasse que ela matasse todos ali, ela faria isso sem hesitar. Esta ilha deserta fica a 200 milhas náuticas da Ilha Couro. Se você acha que consegue nadar até lá, lembre que pode encontrar tubarões pelo caminho. Acredito que todos já tenham notado uma coleira eletrônica no pescoço. Ela registrará suas informações de localização e batimentos cardíacos. Para a pessoa que está tentando cortá-la com um cortador de unhas, pode parar agora. Qualquer tentativa de destruir a coleira acionará o mecanismo de autodestruição, assim mesmo. Enquanto falava, Aiesa jogou uma coleira no chão e atirou uma adaga nela. A adaga afiada cortou a gola e explodiu no rosto de todos. Embora a quantidade de explosivos seja pequena, é mais do que suficiente para arrancar a cabeça de uma pessoa. Qualquer traição acionará o mecanismo de autodestruição, então, por favor, siga os termos do contrato que você assinou sobre seu compromisso de lealdade. Vocês receberão 80 dias de treinamento na ilha. Durante esse período, vocês não têm liberdade nem direitos, as ordens dos seus superiores são absolutas. 80 dias depois, você obterá sua nova identidade e se tornará oficialmente membro do Departamento de Segurança Nacional de Shin. Você assumirá diferentes funções com base no seu desempenho. $15.000 por mês permitirão que você tome martini sem parar, como bonde. Para viver essa vida, é inevitável que você tenha que sofrer agora. Zui ouviu as ordens de Aiesa e suspirou. Parecia que ela estava lendo um roteiro. Como ela esperava, essas pessoas eram sérias. Elas seguiram as 6 soldados que atuavam como instrutoras assistentes até o hotel na colina e pegaram as chaves de seus quartos. As meninas ficaram animadas ao ver o hotel de luxo. Pelo design, provavelmente era um hotel 5 estrelas. Mas no segundo dia, toda a excitação desapareceu. Eles rastejavam na lama, sobre rochas e recifes irregulares com as mãos amarradas nas costas, faziam flexões na beira da praia e abdominais na areia escaldante. Se alguém não conseguisse suportar o treinamento, a punição era dar 10 voltas na praia. A coleira eletrônica registrava suas informações de localização, então qualquer atalho ou redução de velocidade seria punido severamente. Embora o treinamento fosse torturante, Aiesa sabia claramente que, sem esse treinamento para aprimorar sua resistência e força de vontade, eles se matariam durante suas missões. Embora ela não tenha vivenciado esse treinamento pessoalmente no mundo real, o treinamento na câmara de treinamento de realidade virtual não foi menos desgastante para sua mente. A câmara de treinamento não podia ser revelada ao público, e o capacete de realidade virtual não familiarizaria as pessoas com a dor com precisão suficiente, então elas tinham que treinar fisicamente. À noite, quando arrastavam seus corpos cansados de volta para o hotel, eles eram forçados a colocar o capacete e usá-lo para aprender todos os tipos de teorias e praticar o trabalho com armas. Quando viram o famoso capacete de realidade virtual pela primeira vez, todos arregalaram os olhos de espanto. Principalmente quando perceberam a superioridade tecnológica do capacete em relação aos equipamentos de RV modernos, o espanto foi inexplicável. Mas Aiesa não lhes deu tempo para apreciar o capacete depois que o colocaram. O treinamento de realidade virtual começou imediatamente. Uso de armas, simulação de combate, treinamento teórico. As coisas aprendidas durante o sono economizariam muito tempo e munição. Além do treinamento cruel, as meninas tinham que suportar comidas nojentas. Não que as habilidades culinárias dos chefes fossem terríveis, mas sim que não havia nenhum chefe na ilha. Cada refeição continha algo chamado de suprimento nutricional de primeira qualidade. Diferentemente do suprimento nutricional vendido no mercado para perda de peso, era o alimento importado trazido por Jiangxi. Embora não tivesse gosto de nada, era o suficiente para fornecer as calorias e vitaminas necessárias. Mas a diversão de comer não existia mais.
A única coisa que confortava as meninas era o banho de rotina de 1 hora antes de dormir. A água do banho tinha uma substância estranha, de aparência verde. Embora a cor parecesse suspeita, era surpreendentemente relaxante banhar-se ali dentro. A sensação de formigamento era tão boa que eles queriam gemer. Após o banho, todos descobriram, surpresos, que a pele queimada e cortada pelo sol havia se recuperado e estava lisa novamente. O pigmento preto e as toxinas em seus corpos pareciam ter se dissolvido na água do banho, que, ao final, adquiria um tom verde escuro. Fora isso, seus ossos doloridos se revigoraram, como se tivessem recebido um esqueleto inteiramente novo. Esse tipo de relaxamento era 10 vezes melhor do que dormir. Quanto ao que havia dentro da banheira, era o líquido nutriente normalmente usado na câmara de treinamento. Era também o tipo mais caro, custando 40 cristais por quilo. Essas partículas do tamanho de grãos eram comumente usadas na câmara de treinamento. Elas não apenas aumentavam a coordenação e os reflexos corporais, como também permitiam que as habilidades aprendidas na realidade virtual se sincronizassem com seus corpos reais. Mas mesmo se o líquido nutritivo fosse usado sozinho, era um ótimo produto para aliviar dores, remover toxinas e fortalecer o corpo. Jiang Shen investiu pesadamente nesses agentes. Ele sabia que o investimento certamente valeria a pena. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.